E aí galera, Belebone aqui, bem-vindos ao PLO Quick Start, que será uma introdução ao mundo, ao universo do PLO. Eu recebo mensagens de muitos jogadores que jogam Hold'em e querem fazer essa transição para o PLO, mas eles se sentem meio perdidos, eles não sabem por onde começar. Percebem também que hoje tem muitos jogos do PLO no live, a Action está tendo insights de app, 5card, etc. Então tem muita gente interessada. E aqui eu vou mostrar para vocês as principais diferenças do Hold'em para o PLO, erros comuns de iniciantes. Eu vou mostrar algumas mãos como exemplo em alguns momentos do vídeo e eu vou pedir que vocês pausem e respondam algumas perguntas minhas para que a gente possa pensar e ir construindo essa mentalidade de jogador de PLO. Não seria nem um pouco positivo que você viesse jogar o PLO com a mentalidade de Hold'em, então a gente vai corrigindo alguns erros. A primeira coisa que diferencia muito o PLO do Hold'em é a questão de pré-flop, tá? No Hold'em nós temos 169 mãos pré-flop, enquanto no PLO a gente tem 16k e no 5card 134k. Então é muita mão, cara. O que acontece aqui? Geralmente quando você é um jogador iniciante no Hold'em, alguém te passa uma tabela ou você procura de mãos iniciais que você deve abrir de cada posição e adaptando conforme a situação, conforme você for estudando, o spot, enfim. E quando você vem para o PLO, você vem com essa mesma mentalidade. De eu te dar uma tabela para que você possa seguir um passo a passo do que fazer e que mãos abrir em cada posição. Acontece que no PLO isso é praticamente impossível pelo fato de existir 16 mil mãos pré-flop. Então nós vamos ter que trabalhar o pré-flop de uma forma que você compreenda o porquê que você está jogando aquela mão naquela situação. Você tem um profundo conhecimento de como funciona o jogo. Se as mãos jogam bem multi-way, se essas mãos jogam bem heads up, quais critérios constroem uma boa mão de PLO. E depois, em outro momento, você também vai poder utilizar isso pro PLO 5card, porque é a mesma estrutura com certas adaptações que são necessárias que a gente verá em outro vídeo. Ainda falando sobre o pré-flop, então, como eu havia falado antes, critérios que constroem uma boa mão de PLO. A gente pega como exemplo o Rei Dama Vala 10 Double Suited, que é uma mão excelente, e ela tem três critérios principais aqui, que é conectividade, se ela é suited, e se ela tem potencial de nuts. E esse é disparado o mais importante. Não adianta de nada a minha mão ter conectividade, ser suited e não ter potencial de nuts, por exemplo, com cartas baixas. Isso faz toda a diferença. Outra coisa é que a gente pode dividir essa mão em combos de mãos de Hold'em, em 6 combos. Aqui, por exemplo, nós teríamos Rei Dama, Rei Valete, Rei 10, Dama Valete, Dama 10 e Valete 10, certo? Para exemplificar essa questão, eu posso citar a questão dos Danglers, tá? Danglers são cartas no PLO que não conectam em nada com a mão. Por exemplo, se fosse uma mão como Rei Dama Valete 5, mudaria totalmente o valor dessa mão que nós temos aqui, porque o 5 não conecta em nada. Nós teríamos o combo de Rei 5, Dama 5 e Valete 5. Então já é outra mão mesmo. Dando ainda o exemplo de mãos como que a gente falou de conectividade e suited, a gente pode jogar uma mão como 6-5, 4-3 double suited, conectividade, suited, mas baixíssimo potencial de nuts. Então tenham cuidado com essas mãos. Depois eu vou exemplificar isso de forma mais clara para vocês, mas assim só para ter um pouquinho disso. Vão ter exemplos de mãos também que a gente não vai ter tanta conectividade, porém elas vão ter potencial de nuts. Por exemplo, aces, tá? Vão ter alguns aces que são bem fracos e que vão ter uma jogabilidade boa por esse critério. Bem, isso é bem uma introdução mesmo. Em outro momento a gente vai aprofundar muito mais essa questão de pré-flop para vocês, tá? Aqui, equidades muito parecidas no pré-flop. Esses spots aqui, como tem no Hold'em, jamais vai existir no PLO, tá? A gente pega aqui um As 8-7 contra Rei Dama Vala 10, 60-40. Se fosse double suited aqui seria quase um flip, tá? E aqui o spot do 5card, então, flipzão, Rei Dama Vala 10-9, mão muito boa. Então, tem algumas características aqui que acabam mudando assim de um jogo para o outro, né? Que o PLO, na verdade, e assim como o 5card, ele acaba sendo muito mais um jogo de pós-flop
do que o hold'em. Muito pela estrutura pré-flop, de ter equidades muito parecidas, e também eu diria um pouco pela falta de conhecimento da grande maioria dos jogadores. Então a gente vai jogar em alguns sites, alguns jogos, tá, a mesa inteira com VPIP muito alto, o pessoal joga muitas mãos realmente. Então geralmente a gente vai ter spots multi-way, ninguém folda, um jogo de post-flop, como eu falei. Devido à questão de estrutura também, nós temos pouquíssimos fold versus tribet e 4bet. Existem jogadores que não foldam nenhuma mão para tribet, o que é um erro, diga-se de passagem. Então é um jogo com muitas, que o pessoal joga muitas mãos, que o pessoal não folda. Então acaba dando essa dinâmica, né? E devido à estrutura também nós chegamos no river com uma maior frequência. Aqui, em teoria, nós temos mais mãos de valor, mas que é um valor relativo, né? No PLO do que no hold'em, porque a gente vai acertar mais flush, sequências, dois pares, trincas com uma frequência maior por ter 4 cartas, né? E quando o pessoal começa a jogar com uma mentalidade de hold'em principalmente, ou jogadores mais fracos, eles tendem a não foldar quase nenhuma mão, né? Outro pensamento muito comum do jogador de hold'em que vem para o PLO é supervalorizar par de as, par de rei, par de dama, pares altos no geral, sabe? Isso é normal que aconteça, tudo bem, mas a gente tem que ver aqui que no PLO essas mãos não têm o mesmo valor. Se a gente pegar aces contra random cards, é 65-35. E existem diferentes categorias de pares altos, então é muito relativo. Muda muito se eu tiver uma mão com um as rei dama do que se eu tiver um as 8-2, por exemplo. Certo? Então, tomem bastante cuidado aqui de não supervalorizar essas mãos, de ter um cuidado com a jogabilidade, com as cartas que acompanham. Eu até peguei uma mão como exemplo aqui, que é o as 9-5 single suited. Imagine que nós estamos num cenário de cash game, onde o MP, sem blinds de stack efetivo, onde o MP abriu, nós estamos no botão, e a gente resolve tribetar esse as 9-5. Existem alguns spots que talvez a gente não tribete, no caso de ter alguns fichas no blind, mas ok. E aí ele dá call. Bate um flop como rei, dama 7. Aqui é o momento que eu peço para você pausar o vídeo, tá? Após eu fazer algumas perguntas para você. De que qual seria a sua action nesse flop? Você apostaria? Se sim, qual o valor? Se não, daria check. Por quê? O porquê de apostar, o porquê de dar check. Pense agora no range percebido do MP que deu call. A gente pode simular essa situação com o TG também. Como a nossa mão se comporta nesse board? Dá um tempinho para vocês pensarem. E aí, qual que é a sua decisão? Vai de bet? Vai de check? Essa mão específica é um check bem tranquilo. Por quê? Esse é um board super bem conectado, que vai conectar muito bem com o range de MVP ou situação do TG que a gente criou. E a nossa mão não vai ter equidade o suficiente para continuar aqui. É sempre um bet fold, certo? Além do que é muito superior que a gente possa pegar a free card e jogar alguns turns e rivers de uma forma mais safe e mais tranquila. Até para exemplificar aqui, ó, eu peguei a equidade de algumas mãos versus o as 9-5 nesse board. Como vocês podem ver, a gente está bem mal realmente, certo? Tem alguns cenários que a gente não pegou aqui, como sets, alguns par mais draw que vai estar muito na frente. Então aqui é bem simples esse spot, na verdade. É só para exemplificar de que como, dependendo das cartas que acompanham, dependendo do board, overpairs perdem muito, muito valor. Porque a gente vai ver depois, né, que como o valor de mãos no PLO ele é diferente. Levando para esse lado de acompanhamentos, mudaria totalmente esse cenário se a gente tivesse uma mão como as valete 10, por exemplo. Aí é outra história, entende? Então existem realmente diferentes categorias de pares altos. Então tomar bastante cuidado com isso e não supervalorizar essas mãos, certo? No PLO, a posição é muito importante. Isso é algo que é importante para qualquer jogo de poker, com certeza. Mas eu acredito que no PLO mais ainda, pelo fato da gente ter 4 cartas, em teoria, muito mais mãos de valor. Isso vale mais ainda para o 5 card, galera. Atento a isso, tá? A gente pode ter controle de pot, pode pegar free cards, mas principalmente aqui a gente pode dar floats e apostar em cartas que favoreçam o nosso range. A gente vai ter muito mais crédito no PLO dessa forma. Eu peguei duas mãos como exemplo aqui. A primeira é um as 8, 10, 10 single suited, tá?
A gente dá call do botão versus o cutoff. E ele vem de c-bet nesse board. Aqui você dá call, raise, fold. De que forma que a nossa mão pode se comportar em alguns possíveis turns? Por exemplo, turns que completem straights, valete, 8, 6, rei. Como é que a gente jogaria em turns que completem spades? Pense em qual seria a ação de vocês aqui. Podem parar o vídeo e pensar um pouquinho. Aqui, pessoal, é um call bem fácil, tá? Bem tranquilo. E eu quero exemplificar nessa mão que muitas vezes jogando em posição, a gente não vai jogar somente pela equidade da nossa mão em si, mas também pela questão de posição e de como a gente pode explorar isso, questão de floats, etc. Aqui é um call bem tranquilo com as duas pontas. No caso dessa mão específica, botei um 4 de espadas, onde a nossa mão perde totalmente o valor de showdown. E aqui é tranquilo da gente transformar essa mão em blefe e explorar essa questão de posição. Supondo que batesse uma carta como 6, valete, rei, tem algumas cartas que completam straight que a gente não vai ter o nuts, mas a gente vai ter o blocker. Então seria um bet turn muito tranquilo também. E caso o jogador desse call, num river blank a gente daria check também. A gente daria bet também, continuaria apostando. Então é para mostrar como a gente pode explorar esse fator de posição e não jogar somente o valor absoluto da mão, né? Essa segunda mão aqui é muito legal também. Essa mão foi jogada na PLO 200 um tempinho atrás e os dois jogadores são regulares, muito bons. Um abriu o TG, o Raise Me, eu paguei do botão, Raise My Ace High pagou do Small Blind. E aqui esse jogador ele sai apostando quase o valor de pote num board de dama valete 8. Nós temos o nuts no flop e nós temos que pensar qual é a nossa ação aqui e o porquê. Primeiro, eu acho legal a gente pensar qual que seria o range do TG que joga dessa forma. Ele tende a ter um range muito tight, sendo bom regular, jogando contra o meu range do botão, que é relativamente amplo, ok? Porém, o range do small é bem tight e conecta muito bem com esse board, que ele vai ter muitos handouts. Então é isso é algo que fortalece muito o range bet dele aqui. Alguns jogadores nem apostariam para trincas aqui, como vala-vala e dama-dama, por exemplo. Eles jogariam em check call, a não ser que tenha algum valor adicional, por exemplo, uma mão como rei 10, vala-vala, dama-dama, as 10, por exemplo. Pode ter uns combos de dama-valete, rei 10, se é possível. Ele também vai ter todos os combos de straight, com 10 e 9. Ele vai ter alguns combos de rei, 10 e 9. Então, se a gente for pensar assim no geral versus range dele, a gente ou vai estar flipando ou ele vai estar nos free rolando, porque ele pode ter straights também com draws adicionais para o nuts, né? Então isso dá a diferença. Então aqui é um call bem tranquilo, a gente dá raise seria muito over, ainda mais em posição, né? O small blind foldou. E agora no turn bate um 7 de ouros, que abre flush draw e ele vem de pote de novo. Aqui, qual seria a sua ação? E por quê? Agora eu quero que você pare um pouquinho o vídeo e pense exatamente, levando em conta a questão de range, o nosso range percebido também, e o que você acha sobre esse spot. Vou dar um tempinho aí. E aí, pensou sobre? Aqui é um call também. Por quê? Se a gente for pensar versus o range que a gente tinha determinado no flop, muitas mãos aqui a gente vai continuar flipando. Ele pode ter pego uma equity adicional, por exemplo, com mãos que tem um flush draw, a gente não tem nenhuma carta de ouros na mão também. Dando somente call, a gente mantém um possível range de blefe. E aqui agora o que é interessante? É a gente pensar no nosso range percebido. Porque ao momento que a gente dá call flop e dá call turn, em teoria nós vamos ter muito mais no nosso range mãos como two pairs, como trincas. Então dobras de board no river, por exemplo, favorece muito o nosso range. E pode acontecer situações de a gente chovar aqui e a gente pegar um straight que continua nos free rolando, spot parecido com o do flop. Então, pelo fato de estar em posição, a gente pode jogar com essa line. Aqui call de novo, e no river, a dobra do board ele vem de check. Então, levando em conta o que nós pensamos da construção do range, de ser um river que conecta muito melhor com o nosso range percebido, eu vou chovar aqui fazendo com que ele folde os straights que a gente estaria empatando. Então vai ser bem interessante essa mão, só para demonstrar como é que a gente pode explorar um pouquinho da questão de posição e pegar algumas linhas diferentes, certo? Se vocês pensarem no dia a dia de vocês, enquanto vocês estiverem grindando, e abrirem esses filtros,
vocês vão perceber que estão diversas situações assim que a gente explora muito o fato de estar em posição, certo? A gente pode também imaginar alguns cenários fictícios, assim, de situações, criar cenários mentais, de como a gente se comportaria, de pensar a questão de ranges e ver que às vezes alguns tipos de boards conectam melhor com tal posição e a gente começar a explorar isso. É um exercício bem legal realmente. É aqui o chove, né, e ele folda. Bet size. Primeiro, a estrutura do PLO ela é pot limit, né? Então, tanto pré-flop como pós-flop. Tem limite de pot, a gente não pode dar os overshows, enfim. Mas uma coisa que eu vejo muito comum é quando os jogadores de hold'em vêm para o PLO, eles tendem a seguir um padrão do hold'em às vezes. Por exemplo, se o cara joga MTT, vai lá, você beta um terço. Ou eu já dei aula para muitos jogadores que tinham um padrão de bet de meio pot em qualquer board. Bem comum mesmo. E eles não adaptavam o bet size deles conforme o tipo de board. Então aqui eu criei alguns cenários, alguns exemplos para vocês. Ó. Se a gente pegar uma mão com Mas, Rei, Dama, Valete, eu separei ela em 4 boards, tá? 5 na verdade, porque tem 2 dobrados. Wet boards, que é boards molhados e bem conectados, como o exemplo do Dama, Vala 7. Board seco, boards dobrados. E monotone boards, que são boards com um naipe somente, certo? Aqui no wet board, principalmente se for um spot multi-way, a gente vai ter que fazer um bet sizes muito altos, muito grandes. Geralmente pot. Por quê? São spots que a gente não vai estar blefando num board super bem conectado. Então fica muito face up que a gente tem um range de valor aqui. E a gente tem que extrair o máximo possível que der. Então é bem tranquilo. Por exemplo, se batesse um board também como Rei Valete 10 com Flush Draw. Se tiver o combo de Nut Straight aí, cara, pode mandar pot, entende? Porque não vai mudar versus range call, a gente vai extrair o máximo de valor possível. E não é um board que a gente vai estar blefando. Então, como a gente fica com esse range mais capped, é super tranquilo de fazer isso. Board seco, como Rei 7-2, pode ser beta meio pot, por exemplo. Claro, lembrando que isso nunca é 100% padrão, né? Não vamos generalizar. Eu digo de uma estimativa maior, assim. O Rei 7-2, por exemplo, a gente beta meio pot porque ele tem uma fold act muito grande. Inclusive, galera, uma dica. Esse é um tipo de board legal para dar raise c-bet as bluff. Porque o pessoal vai estar over betando, então vou foldar bastante, tá? Boards dobrados, a gente pode fazer um bet size de um terço. Pode fazer um bet size de meio pot. Muda um pouquinho, por exemplo, do 6-6-2 para o Dama-Dama 8. Se eu pensar num range meu de UTG, por exemplo, eu vou conectar muito mais com o Dama-Dama 8 do que o 6-6-2. Se fosse um Dama-Dama 8 com flush draw, talvez eu já faça um size um pouquinho maior. Então a gente vai adaptando, vai pensando. Mas no geral, bet sizes de um terço, eles vão ser muito lucrativos nesse board. Nesse tipo de board, né? O pessoal realmente não tende a inventar no PLO, o pessoal é bem honesto. Então vai ter muita fold act e eles não vão reagir da forma adequada de como eles deveriam, né? A gente dá muito mais raise, etc. E nos boards monotone, nós também podemos fazer um size bem pequeno, algo em torno de um terço, porque o pessoal já tem o mesmo tipo de adaptação, né? Eles realmente foldam muito, não inventam nesse tipo de board, então é bem tranquilo. Como eu havia dito lá no começo para vocês, o valor das mãos pós-flop é diferente no PLO. Cara, aqui é muito, muito importante que nesse primeiro momento do seu contato com o PLO, ou quem já joga também, isso aqui vale uma revisão grande, né? Que você não modifique, que é importante você modificar a mentalidade. De não vir jogar o PLO com uma mentalidade de holding. Porque no holding, mãos como top pair, top kicker, two pair, são mãos muito fortes. Acontece que no PLO, por muitas vezes a gente vai estar foldando straight, a gente vai estar foldando flush, às vezes até mesmo full house. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, cara, porque a gente pode supervalorizar o valor das mãos que a gente tem. E no PLO elas não são realmente mãos de valor, certo? Então foquem muito, tenham atenção com draws que não tenham potencial de nuts. PLO é um jogo totalmente voltado para o nuts, PLO 5 card mais ainda, tá? Então é importante ter esse cuidado. E ainda seguindo esse tópico, aqui o maior erro assim que é muito comum, a gente tem que cuidar para não supervalorizar essas mãos médias fracas do double suited, tá? A princípio, olhando aqui,
o 9654, o Vala 964. São mãos muito boas, parecem bem conectadas, mas não, elas são mãos bem fracas, cara. Por quê? Elas são facilmente dominadas e têm baixo potencial de nuts. Aqui eu vou mostrar de uma forma muito mais clara para vocês esse exemplo. No primeiro exemplo, nós temos o 9654 no flop rei 86, que em teoria é um bom flop para a nossa mão. Nós temos um par, temos broca, flush draw. Porém aqui eu mostrei algumas possíveis mãos que podem atolar contra a gente e qual seria a nossa equidade contra essas mãos. Né? A gente tem uma jogabilidade muito ruim. Se a gente criar um cenário específico, por exemplo, de um spot tipo 3-way, por exemplo, 3 jogadores, e alguém sai apostando nesse board, a gente está numa situação muito complicada com essa mão. Por quê? Caso a gente pague e bata um flush, o nosso flush vai ser 5 high. Caso bata um straight com 7, a gente não tem o nuts. A dobra do 6 a gente está perdendo para trincas maiores ainda, estamos perdendo para os fulls. Então todas as nossas mãos não são mãos de valor de fato, é muito difícil jogar essa mão. E o que eu quero mostrar aqui é que mesmo num board que parece ser muito bom para essa mão, a gente tem uma jogabilidade muito ruim. Imagina na grande maioria, então a gente vai estar dando check fold numa frequência muito grande, sabe? Então jogar esse tipo de mão aqui é queimar dinheiro, cara. E pense que é o momento que você comete esse erro no pré-flop, você vai cometer um erro no flop, no turn e no river. Vai sair muito caro. Imagina isso a longo prazo, né? Aqui um segundo exemplo com a mesma mão, no board 9, 13 e 8, tá? A gente tem top pair, broca e flush draw também. O cálculo de equity com algumas mãos. E aqui eu quis pegar o cálculo de um spot 3-way. O as rei valete 8, vala 10, 9 e 8 e a nossa mão. A gente tem sólidos 6% de equidade. E aí fica bem difícil, viu, de jogar ou de fazer algo. Então tenham muito cuidado, cara. Ao momento que vocês param de jogar essas mãos, essas trash hands assim, vai dar muita diferença no jogo de vocês. Principalmente em esportes multi-way, tá? Deixar essa dica já. Procurem não jogar esse tipo de mão porque vocês vão ter valor com elas, mas, depois eu até vou falar sobre isso aqui, a variância vai poder enganar muito vocês. Vão ser mãos que você vai estar perdendo dinheiro. Que é o que eu vou falar exatamente nesse slide, pensei que era o próximo. Que a variância pode te enganar muito. Vamos supor que você jogou esse 9654 e por algum momento você estacou alguém, na primeira vez que você jogou ele. E aí você começa a achar que é interessante, porque é uma mão que a princípio eu estou flopando um monte de draws, que eu estaquei alguém e eu começo a jogá-la com frequência. Só que, se eu não parar para estudar o jogo de fato, eu vou continuar cometendo esse erro por muito tempo, porque a variância, o resultado, vai me enganar, eu vou estar orientado pelo resultado. Tá? Outro exemplo muito comum, por exemplo, call for bet com par de rei. 98% dos par de reis vai ser fold para call for bet sem blind dip, tá? E existem muitos regulares que pagam essas mãos. O que acontece aqui? Supondo que lá no começo você pagou 2 vezes e estacou alguém, você vai continuar fazendo isso se não parar para estudar o jogo de fato. Então a variância vai criando essa situação. São poucos jogadores que realmente param para estudar o jogo, tá? E aí tem um lado positivo. O lado positivo é a questão de recreativos. Então, é possível que um jogador que não tenha tanta noção de pelô faça uma session maravilhosa, ganhe 10 buy-ins, mate um reg muito bom, ou que ele continue cometendo erros por muito tempo por causa da variância que está enganando. Então, isso é algo que não acontece no hold'em, porque a variância ela é mais fácil de se perceber, digamos assim, não é tão sutil. Então, um jogador que é fraco, por exemplo, ele percebe quando os outros estão matando ele de fato. No PLO nem sempre, porque ele vai achar que ele está runando mal. E isso, cara, é sensacional do ponto de vista da estrutura e de manter a economia do jogo. Talvez por isso que tenha tanta action nesses jogos, né? E aqui por último, eu acho legal de falar de dar umas dicas práticas para vocês de como vocês podem melhorar a sua win rate, certo? A sua lucratividade. Num primeiro momento, a questão de estudo. Cara, fóruns, grupos, amigos, trocar ideia, coach, cursos, busquem o que for e construam uma boa rotina de estudos. Pode ser um tempinho todos os dias. Nesse caso, consistência é muito mais importante do que intensidade, tá? É muito importante esse estudo, sim.
Table Selection também, escolher muito bem os jogos que você joga. Não adianta de nada você ser um jogador muito bom se você está jogando com jogadores melhores. Então deixa o ego de lado, o foco é ganhar dinheiro aqui, é construir uma carreira. Então escolha bem os jogos que você vai jogar, escolha o site que você vai jogar, qual o limite, etc. Número de mesas também. Esse é um erro que eu cometi muito no começo da minha carreira, de jogar muita mesa, botar muito volume. Aqui a dica que eu posso dar para vocês é: trabalhem muito mais na questão de qualidade do que quantidade. Então, estudo, boas mesas, com uma quantidade adequada de mesas, certo? Quarto tópico, rakeback. Importantíssimo também. Principalmente quando você está construindo a sua carreira no PLO e está jogando stakes mais baratos lá, PLO 5, PLO 10, PLO 25. O rake tende a ser muito caro nesses stakes, tá? Então, grande parte, na verdade a maioria da sua lucratividade vai vir do rakeback. Então, não joguem em sites sem rakeback, cara. Isso faz toda a diferença, tá? E o último tópico, A-game. A questão de como você se prepara fora das mesas para conseguir o seu melhor rendimento. Questão de qualidade de sono, alimentação, exercício, como é que eu me organizo para grindar, como é que está meu setup, eu faço alguma espécie de armamento mental, como é que eu trabalho o meu foco, entende? Como é que eu lido, por exemplo, quando eu tomo uma bad beat quando eu estou jogando. Essas partes fazem toda a diferença, cara. Você seguindo esses 5 critérios aqui, criar uma boa rotina de estudo, selecionar os jogos que você joga, focar em qualidade de jogo e não em quantidade, buscar rakeback e organizar tudo o que tem em volta, cara, vocês vão matar muito qualquer jogo que vocês jogarem, entende? É um processo ali, é um caminho e o resultado é consequência. Eu acho que isso realmente faz toda a diferença.